Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Então vamos orar, iniciando essa etapa agora da pregação da palavra. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos prosseguindo a esta manhã profética. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus eterno, opere grandissimamente em mais esta manhã, ó Deus. Louvado o nome de Jesus. Confirma, Senhor, abundante graça e vitória. Renovamos o voto, ó Pai, dos princípios proféticos. Pai, que a igreja venha crescer cada vez mais como igreja gloriosa. A todos que congregam, que frequentam, que batizaram, que vão batizar, ou até aqueles que deixaram de vir e que retornem, para que possam viver aquilo que Deus mandou, que é todos ser a semelhança de Cristo. Não há outra mensagem, não há outra maneira de agradar a Deus, a não ser ter como exemplo o próprio Cristo. E Ele nos enviou o seu Espírito para nos transformar dia a dia a semelhança de Cristo. Fora disso não há como ter vitória familiar, conjugal, financeira, ministerial, porque o exemplo é o próprio Cristo. Que a igreja torne gloriosa, que todos possam vir, retornar, que as pessoas venham sensibilizar a verdade de Deus. Opere, ó Pai, nesta manhã profética. Nos ajuda, Pai, ao aperfeiçoamento, a vencer o homem adâmico, a vencer, ó Pai, esse mundo tenebroso, porque a luta é entre a carne e o Espírito Santo. Um se opõe ao outro para que não faça o que Deus quer, mas se somos guiados pelo Teu Espírito, venceremos todo dia. Senhor, que a carne seja subjugada, que o homem adâmico não domine, mas o Teu Espírito nos ajuda, Pai, a viver segundo a Tua palavra. Nos cobre com Teu sangue. Abençoa todos que vêm, congregam. Abençoa o lar, a família de todos nós. Nos cobre com Teu sangue. Pai, está declarado esse mês abençoadíssimo em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Igreja, vamos agora ler uma palavra profética, 1 Samuel, no capítulo 18. Nós vamos entrar agora numa fase muito importante da Igreja Gloriosa, que é os princípios que o povo de Deus tem que ter: alianças, compromisso, responsabilidade, disposição, de viver a visão de um só corpo. Então, se não tiver esse princípio, mesmo que saiba que a igreja tem que tornar gloriosa, não há como Deus fazer muito, porque Deus trabalha por forma de alianças, de compromisso, de dedicação de um com o outro. Então vamos ler 1 Samuel 18, que fala sobre quando Jonatas e Davi tornam verdadeiros amigos. E Davi aponta para a igreja gloriosa, ou seja, para a visão de trazer a glória de Deus na terra. Vamos então ler sobre quando Jonatas e Davi tornam amigos. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas ficou amiga da vida de Davi, ou a alma de um ficou em amizade com o outro, verdadeiros amigos. E Jonatas o amou como um verdadeiro amigo, como a sua própria vida. E Saul, naquele dia, o tomou, ou seja, Davi, para estar com ele, e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, ou um contrato, um compromisso, ou uma posição, porque Jonatas o amava como a própria vida, ou dava a vida um pelo outro. E Jonatas então retirou de si a sua capa que trazia sobre si e a doou a Davi, como também as suas vestimentas, até a sua espada de guerra, e o seu arco também, e até o seu cinturão, deu tudo para Davi. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre os soldados de guerra, e era aceito aos olhos de todos os soldados e de todo o povo, e até os olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir o exército filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel
saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tocando, respondiam umas com as outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Só até aí. Podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então, durante o reinado de Davi, Deus fez com que ele implantasse o louvor na terra, 24 horas sem cessar, e trouxe a glória de Deus na terra. Mas para isso ter ocorrido, mesmo que Davi tinha o chamado de Deus, homem segundo Deus, Deus teve que providenciar situações para o plano de Deus cumprir. E uma delas foi uma aliança entre o filho do rei Saul, que era Jontas, que era o herdeiro legítimo, com Davi. Então veja que a alma de um do outro, um amou o outro com a própria vida. Isso é uma aliança, um compromisso de um defender o outro, de um se ligar à visão de Deus. Então Jontas entendeu que o rei Saul, seu pai, estava discrepante, saindo do propósito de Deus, querendo reinar só como uma nação comum, e não havia objetivo das coisas eternas. Ele queria a bênção de Deus, mas não o objetivo de Deus. Mas quando Jontas vê que Davi, ungido de Deus, tinha o grande interesse de trazer a glória de Deus na terra, de ser uma nação de adoradores, não só uma nação de povos, ou de trabalho, ou de administração, ou de exército, mas um povo que traria a glória de Deus na terra. Então isso levou Jontas a se ligar a Davi. Então diz que eles ficaram amigos, uma amizade de dar a vida um pelo outro. Então a Bíblia diz que houve esta aliança que muito serviu para Davi tornar um rei abençoado, que Jontas o defendia, o avisava e dava autorização até para ele ir em certos locais que só a família real podia entrar. Então isso levou Davi a ser beneficiado com essa aliança, e também principalmente em questão de defesa. E até o povo de Israel, ao ver aquela aliança, percebia que o próprio familiar de Saul, que era o herdeiro, estava favorável a Davi. Então o próprio povo falou: mas se o próprio herdeiro está favorável a Davi, então damos crédito então a Davi também. Então essa aliança foi favorável a Davi, para o povo acatá-lo, aceitar que ele era ungido mesmo, que a visão era genuína de Deus, de trazer a glória de Deus na terra, já que Saul não queria, porque Saul só queria Deus para bênçãos da terra, e rebeliou contra Deus, fez aquilo que não agradava a Deus. Então esta aliança, ela foi benéfica para a visão de Deus cumprir. Mas veja bem como que esta visão ela foi feita, como que esta aliança foi feita, como que Jontas aceitou a visão de Deus. Justamente porque Jontas sabia o procedimento do seu pai, que era um tanto vingativo, era um tanto ameaçador, era uma pessoa muitas vezes revoltada, agitada. Era rei, mas ele agia muitas vezes de forma carnal e não queria nada do plano de Deus. Então isso foi um motivo que Jontas se apegou a Davi. Falou: este vai ser um futuro rei abençoado. E o herdeiro era Jontas, mas ele abre mão, ele abdica de ser rei para que Deus venha ungir mesmo Davi. Então veja bem que aí ele começa na aliança algo muito importante a fazer com Davi. Então diz aqui que Jontas despoja ou tira a sua capa, e ele dá para Davi, tira as suas vestes, a espada, o seu cinto, e faz aliança com Davi. Então o que significa isto? Então veja bem, a igreja tem a visão de tornar gloriosa. Deus dá a visão para todos nós, mas para Deus fazer grandes coisas,
vai chegar o momento que Deus vai saber quem quer mesmo a visão de Deus. Deus quer saber quem vai aliançar com o plano dele. Então, quando Jonas despoja a sua capa, antigamente a capa era o sinal da família real, a capa mostrava o nível da pessoa, era a posição da pessoa, era o status da pessoa, era a posição da pessoa. Então, quando Jonas tira sua capa, ele está dizendo: não importa a minha vida, a minha posição, não importa o meu cargo, não importa a minha vida financeira, a minha posição de estar na elite, eu te passo a capa. Então ele está dizendo: eu tiro as minhas regalias e passo para ti, Davi. Então veja bem nos dias de hoje. Então muitas vezes a pessoa vê a visão de Deus, sabe que Deus quer operar, mas muitas vezes a pessoa não faz aliança com a visão de Deus, com a obra de Deus, com o servo de Deus. A pessoa quer estar na igreja, mas ele não tira a sua capa, ele mantém o seu eu. Não, eu vou na igreja, mas não quero muito compromisso, não quero me envolver muito, não. Então a pessoa fica bandarolando de igreja em igreja. Não, eu amo muito o pastor, eu gosto muito dele, mas não firma, não faz aliança, só quer receber oração, só quer bênção. Aí vai ficar igual o rei Saul, só quer os favores de Deus, mas fazer o que Deus quer não faz, não envolve, e vai fracassar, porque Deus não quer só abençoar a pessoa, Deus quer fazer o plano dele cumprir. E se não houver disposição, não há como Deus fazer. Já que Saul não quis, Deus passa para Davi, e quem vai ajudar Davi era o herdeiro de Saul, Jonas, que faz aliança. Então aquela aliança de Jonas quer dizer que todo o reinado estava aprovando ele. Então Jonas tira a capa, quer dizer, eu tiro a minha posição e passo para Davi, ou seja, eu não me preocupo comigo mais primeiro. Então assim tem que ser o cristão. A pessoa tem que estar na igreja e falar: não, vamos viver a visão que Deus tem dado ao ministério, não vamos nos preocupar conosco, vamos nos dispor de nós mesmos. Mas quando você pergunta muitos na igreja: você está disposto mesmo a amar a visão, doar, a reivindicar as coisas de Deus e renunciar a si mesmo? Não posso muito, eu tenho família, não sei se eu vou ficar nem no ministério, eu quero bênção. A pessoa serve a Deus, mas não se libera, fica preso na capa, e aí não há como Deus fazer aliança. Então aí não há como também Deus usar a pessoa para aliança, e ele vai ficar no meio do caminho. Mas Deus, quando levanta uma igreja que torna gloriosa, ele vai observando quem vai se aliançando. Então você tem que estar certo, você está disposto mesmo a dar sua capa, ou seja, renunciar ao eu, a sua posição pessoal? Isso Jonas fez. E ao mesmo tempo ele também diz aqui que ele despoja a sua capa, dá para Davi, como também as suas vestimentas. Então a capa é a posição, e as vestes, então as vestimentas. Então ele tinha as vestes reais, as vestes também que caracterizava ele da família real. E as vestes quer dizer, quando a pessoa dá as vestes um para o outro, que ele está confiando na pessoa. É quando a pessoa tira uma roupa, antigamente tirava uma roupa e dava para o outro vestir, é porque ele estava mostrando confiabilidade, falando: não, eu confio em você, eu tenho certeza que tu é confiável, que tu é uma pessoa honesta, justa. Porque ninguém tirava a roupa ou dava vestimentas para o outro se não confiasse nele. Isso é um ato profético. Tirar as vestes e dar para outro é princípio de confiança. É um ato antigamente que as pessoas, quando via alguém sofrendo, tirava as roupas de si e dava para o outro. Falava: eu confio em você, você é uma pessoa idônea. Então Jonas tirou as vestes e falou: eu confio em ti, Davi. A visão é de Deus, tu veio para reinar mesmo, e Deus que deu a ordem. Então ele estava confiando. Hoje em dia quase não vê isto, as pessoas vivem desconfiado, não há crédito à palavra, não há crédito à visão de Deus, mesmo Deus falando a visão, mostrando, Deus trazendo a glória dele, mostrando. Tem pessoas que não confiam, não abre o coração, quer a bênção de Deus, mas não se envolve. Então isso torna atrapalho. Mas Deus tem aqueles que vão se aliançando.
que dão a capa, que dão as vestimentas. E veja bem que após as vestimentas, ainda diz aqui que ele deu a sua espada e também o arco, a espada com arco, as flechas, e ainda o seu cinto. Veja bem, ainda deu a espada, que é as armas, as flechas, e o cinto, que é a proteção da cintura, que representa a espada, o cinto e o arco e flecha, juntas doando para Davi. Então a espada é a proteção, as flechas também, o cinto é a segurança, porque o cinto protegia a barriga, a cintura. Então Jonatas tirou praticamente tudo e foi doando para Davi. Então assim é o cristão. Você tem que falar: Deus, eu confio na visão de Deus, eu me alianço, eu não vou priorizar a mim mesmo. Senhor, eu vou confiar na palavra, na visão de Deus. Eu creio que é uma visão verdadeira, celestial. Então Deus precisa de passos decisivos, de pessoas confiáveis, que ao Jonatas dar a espada, ele estava dizendo: eu tenho certeza que ajudando Davi, Deus estará comigo. É a mesma coisa hoje. Você fala: eu vou viver igreja gloriosa, eu tenho certeza que essa visão de Deus, só de viver o que Deus está mandando, que é ser semelhante de Cristo, Deus me protegerá, porque a visão é dele, ele cuida da palavra dele, ele cuida da ordem dele. Agora tem pessoa que não vive a visão de Deus. Não, eu vou aonde dá sacrifício, não, eu vou aonde guardo o sábado, não, eu vou aonde tem uma profeta para profetizar a minha vida. Mas a pessoa não está se doando pela visão de Deus. Aí Deus não tem compromisso só porque a pessoa foi num profeta ou foi em algum ministério. Deus tem compromisso com a pessoa que vive a visão dele. Então quando Jonatas dá a espada para Davi, ele estava dizendo: eu tenho certeza que Deus me protegerá, tenho certeza que vivendo o que Deus deu para Davi e ajudando, eu estarei imbuído, também protegido no mesmo propósito de Deus. E o cinto e o arco é os mesmos princípios. E assim fez aquela aliança. Então Davi conseguiu tornar rei. Deus o protegeu, ele tornou rei, Deus deu vitória e Deus abençoou. Jonatas, ele foi parte da aliança. E a Bíblia declara que Jonatas, ele teve esta aliança. Deus o abençoou. Tanto é que os herdeiros de Saul, quando Davi perdeu, quando Jonatas faleceu e Saul perdeu o reinado, Davi não desprestigiou os familiares de Jonatas, porque a tendência pela lei era que os herdeiros de Saul sumissem, desaparecessem, perderam o reinado por desobediência. Mas a Bíblia declara que Davi lembra de Jonatas da aliança e fala: onde estão os herdeiros de Jonatas? Então encontra um filho, Mefibosete, que era até assim, problemático no andar, porque na infância, na sua tenridade, a sua ama de leite deixou ele cair, machucou os pés, ele ficou quase que atrofiado. Mas Davi chama Mefibosete e fala: você está dentro da minha família agora, nós tivemos aliança com Jonatas, e agora você vai sentar na mesa do rei, você vai comer pão com o rei Davi, você vai ser como meu filho. Então veja o propósito da aliança: honrar, proteger e trazer benefício. Mas essa honra só veio para Mefibosete porque Jonatas fez aliança com Davi, Davi aceitou e Deus fez um grande avivamento. Se não tivesse feito aquela aliança, várias vezes Saul tentou matar Davi, e também, se não tivesse feito aquela aliança, muito do povo não reconheceria Davi como rei. Mas o povo viu, não, o próprio herdeiro, que era Jonatas, reconhece Davi, então evitou a guerra civil, evitou a divisão que estava prestes a ocorrer, a divisão de Israel, por causa de um querer seguir o reinado de Saul e não seguir Davi. Mas houve a unificação, e aí Deus pôde trazer a glória dele na terra através de Davi. Então por isso que a igreja segue esses princípios, que é princípios divinos. Quando Deus fala a sua visão, o seu propósito, e Deus aguarda que a pessoa confie, que a pessoa se responsabilize, que a pessoa se envolva, que a pessoa doe
corpo e alma e espírito, envolva de todo o coração, Deus faz avivamento. Mas o que ocorre é que as pessoas vivem desconfiadas, as pessoas vivem com o pé atrás, devido aos escândalos, devido às corrupção, ou muitas vezes porque as pessoas são egoístas, só quer a bênção de Deus para si mesmo, quer os profetas, quer que ore, quer que interceda, mas a pessoa não quer envolver, não quer compromissar. Aí vem com uma desculpa esfarrapada: não, eu amo muito o pastor, não, eu amo muito a igreja. Mas se amasse, envolvia. Se amasse, estaria aqui. Se amasse, dava a roupa, a espada, ao arco. Não é o que Jonatas fez? Isso é a disposição de doação, de envolvimento e de dedicação. Falar que ama só de boca é muito fácil. Aí cria só uma expectativa. Mas o verdadeiro amor vem por aliança. O verdadeiro amor é disposição de unir. Quando Deus vê isso na igreja, mesmo que não todos, mas muitos vão envolvendo, Deus tem como fazer um grande avivamento, porque o avivamento não vem só de um. Deus não fez avivamento só com Davi, mesmo que Deus falou para ele trazer a glória de Deus na terra, mas não dependeu só dele, dependeu dos valentes, dependeu dos que se aliançaram. Aí Deus pôde fazer coisas tremendas. Então nós vamos ter ao longo desse mês, alguns domingos proféticos, a profecia de aliançar, de você pôr a mão no coração e entender: Senhor, eu estou me aliançando, eu estou confiado mesmo na visão, eu me abro mesmo, eu me dedico mesmo, eu estou consciente de trazer a glória de Deus na terra, de agir na mente de Cristo. Eu só quero Deus para minha bênção, alguém orar para mim, eu só sirvo a Deus para ir atrás de alguém orar para mim, ou eu estou compromissado? Porque só querer bênção é fácil, também Deus não vai fazer muito. Aliás, tem coisas que Deus nem vai atender, quando Deus vê que a pessoa é egoísta e só interessada em si mesmo. Mas quando a pessoa se envolve de corpo, alma e espírito, Deus pode fazer grandes coisas. Então você pode perguntar em todas as igrejas, ou até no ministério: você está aliançado? Você está envolvido de corpo, alma e espírito? Você está de todo o coração? Aí você vai perguntar a muitas pessoas: não, estou aqui fazendo uma campanha, não, estou aqui dando sacrifício para ver se vira empresário, não, estou aqui para ver se arruma casamento, não, vou lá no profeta para ver se Deus fala comigo e me abençoa. Dificilmente você vai encontrar alguém: não, estou aliançado, fiz aliança, estou dedicado, corpo e alma e espírito, dei minha roupa, minha capa, minha espada, eu estou confiado na visão de Deus, eu quero ajudar e me envolver de coração, corpo, alma e espírito. Deus operará. Agora, muitos também não envolvem por causa do medo dos escândalos, ou da decepção, ou porque a pessoa é egoísta mesmo. Mas o Espírito Santo trabalha para aliançar o seu povo. Veja lá em Atos Apóstolos. Por que está em Atos Apóstolos? Abra lá para você ver se eles não estavam todos em aliança. Veja bem, abra lá em Atos, no capítulo, para você ver, 4 e 5. Vamos ler Atos Apóstolos. Os Atos Apóstolos continuam até hoje, é um livro que não termina, porque Atos quer dizer, a igreja continua. Veja lá, Atos no capítulo 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam um só, e era um só, o coração, a alma, e se aliançou, a alma e o coração do povo eram só, e ninguém dizia que coisa um era sua ou possuía, mas todos eram como tudo em comum, ou seja, como Davi e Jonatas, ele se apegou a ele em dar a própria vida. Que é coisa mais valorosa que a própria vida? Mais que o dinheiro, mais que os bens. Então na igreja primitiva eles tinham essa aliança. Então Deus encontrou facilidade do avivamento. Então durante esse mês nós vamos passar para mais um nível da porção dobrada do Espírito, que é o povo de Deus se aliançar, se envolver, se dedicar, e entender o que é das vestes, a capa, a espada, o arco, o cinto, e a alma e o coração do povo um só, porque Deus tem prometido um avivamento tremendo. Mas por enquanto ainda há aqueles que estão com o pé atrás, ou estão só querendo as bênçãos, ou muitas vezes desconfiado, ou não há total envolvimento, ou vem na igreja por vir, ou está fazendo ainda
só uma visitação, mas Deus quer um povo dedicado, de todo o coração. Se não fizer isto, não há como Deus operar. Você pode ir em muitas igrejas, mas nem todos você vê que a alma e a alma do povo é um só. Muitos estão por interesse, ou por bênção, ou por tradição, mas aí fica algo arrastado. Mas quando Deus tem o seu propósito a cumprir, Ele quer um povo aliançado com a visão dele e um povo aliançado um com o outro. Então esta é a profecia que nós vamos ter ao longo de vários domingos, e também ao longo do mês nós vamos falar muito do segundo nível de porção dobrada do Espírito, que é a igreja aliançada no propósito de Deus. Então essa é mais uma etapa, inicia uma nova etapa já nesse mês. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Agora fique de pé, vamos então orar, buscar ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, mais uma etapa, a igreja santa e gloriosa, e é um ano de porção dobrada do Espírito, Pai. E as pessoas que têm porção dobrada do Espírito são pessoas aliançadas nas coisas eternas, são pessoas que vivem num só coração, numa só alma, numa só fé. É sinal de porção dobrada, é sinal de amadurecimento. Mas quando a pessoa não tem aliança, não é compromissada, só quer que o profeta ore, ou ele vai em qualquer lugar, fala que ama, mas não ama nada, fala só de boca para fora, porque se verdadeiramente ama, ele se aliança. Se a pessoa verdadeiramente ama, ele está junto, porque aliança é igual um casamento. Se a pessoa ama, ele quer estar junto, uma só carne, um só amor, uma só fé. Não é o casamento? Assim é a aliança. A alma de Jontas se apegou à alma de Davi, e por isso aquela aliança Deus usou grandissimamente para Davi tornar rei, e aponta para a igreja gloriosa. E depois usufruiu os herdeiros de Jontas, Mefibosete, que era até um homem aleijado, mas passou a ser adotado por Davi e comia na sua mesa, na mesa real, porque a aliança, ela traz os benefícios na terra e para a eternidade. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, venha mesmo, ó Pai, operar grandissimamente, louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Pai, que o teu povo venha subir os degraus de fé, que o teu povo venha sair da imaturidade espiritual, que o teu povo, Pai, venha saber que servir a Deus é viver o propósito de Deus, é viver o que está no coração do Pai. Não é só servir e querer bênção. Ser cristão é viver o plano de Deus, é viver a ordem dele, a visão celestial, é viver o que está no coração do Pai. E um dos objetivos de Deus é que todos se assemelhem a Cristo, que todos venham ser transformados, trazer a glória de Deus na terra. E não só queremos as bênçãos para nós mesmos. Nos ajuda, Pai, a viver aliançados num só coração, na sua alma. A alma e o coração do povo eram um só, como tem Atos dos Apóstolos. Pai, quando a igreja tem essa visão, essa noção, coisas tremendas ocorrem, e vitórias impressionantes ocorrem, vitória que nunca se viu se manifesta. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opere, ó Deus, grandissimamente nesta manhã profética. Nos ajuda, Pai, a vencer o homem adâmico, o pecado, a carnalidade, a esse mundo tenebroso. Nos ajuda a andar no Espírito, viver em santidade. Pai, nos ajuda a depender de Ti, da Tua palavra, a viver, ó Pai, segundo o Teu coração. Nos livra, ó Pai, de depender do sistema mundano. Nos livra, Pai, de depender do sistema caótico dessa terra. Pai, como Tu falou, não que meus discípulos vão sair do mundo, mas que eles venham ser luz e sal nessa terra. Nos ajuda a ser luz e sal nessa terra, Pai, ainda que o mundo é tenebroso, mas nos ajuda, Pai, a viver ressurretos, viver na luz de Deus, viver no propósito de Deus. Opere poderosamente, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, Pai, que haja realmente pessoas que amam a igreja, a visão celestial. Não adianta só falar que
amante da igreja, ou que gosta, ou que nos é benquisto, mas se não tiver em aliança, nada adianta, nada adiantaria Deus ver Jonatas falar que gostava de Davi e ajudá-lo, mas não fizesse aliança com ele, não seria confirmado nada por Deus. Ó Deus amado, que a igreja venha ser um povo aliançado, dedicado, fervorosos, envolvidos com o chamado celestial. Abençoa a todos, ó Pai, avivamento celestial, abundante graça para todos os presentes. Aviva o teu povo, aviva este santo ministério, ó Deus. Ó Deus amado, que haja realmente servos e servas em disposição à visão de Deus, que se quebre toda a soberba, o egoísmo, que se quebre todo espírito de desconfiança, de engano e de egoísmo, porque na igreja primitiva a alma e o coração do povo eram um só em torno da visão de Cristo. Não havia desconfiança, não havia egoísmo, não havia jamais disposição de soberba humana, não havia um falso amor, mas um amor genuíno de um se dedicar ao outro. A alma e o coração do povo eram só, que tinham tudo em comum. Louvado o nome de Jesus. Confirma, Pai, tão grande avivamento em nosso meio. Profetizamos sobre esta obra crescimento, fartura, multiplicação. Confirma avivamento sobre esta obra. Nos ajuda, Pai, a te servir com amor e alegria. Vida abundante para todos, abundante graça para todos os fiéis, vida abundante para toda esta igreja, como igreja gloriosa. Pai, está profetizado crescimento, riqueza, multiplicação, vitória, avivamento, unidade, aliança em nosso meio, aliança inquebrável, aliança de uma só alma, um só coração, uma só fé, um só amor. Ó Pai, vida abundante a todos, e quem vive na aliança de Deus nunca perecerá, será honrado. E para Deus fazer a sua obra, ele tem que ver um povo aliançado na visão de Deus. Que esta profecia cumpra em nosso meio. Vida abundante a todos, abundante graça, que teu Espírito nos ajude, nos purifica com teu sangue de todo mal, de todo pecado, de toda carnalidade, de toda soberba, de todo desejo carnal, diabólico, enganoso. Nos ajuda a ser fiéis, que amem realmente as pessoas, verdadeiros servos e servas de Deus, pessoas dedicadas ao chamado celestial. Vida próspera para todos nós. Nos ajuda, Pai, a fazer a tua vontade. Cumpra este tão grande ministério, cumpra, Pai, essa tão grandiosa obra de avivamento, abundante vitória para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Então vamos orar, iniciando essa etapa agora da pregação da palavra. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos prosseguindo a esta manhã profética. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus eterno, opere grandissimamente em mais esta manhã, ó Deus. Louvado o nome de Jesus. Confirma, Senhor, abundante graça e vitória. Renovamos o voto, ó Pai,